Olá a todos, Hermes Nascimento aqui. Hoje eu vou fazer um tipo de vídeo que faz tempo que eu não faço, que é o envelheço nessa idade. Bom, e o disco de hoje é um disco lançado em 96, que eu deixei propositalmente fora do meu vídeo, né, que eu falei sobre os discos daquele ano, que ele tá aí em algum lugar, que é justamente o MTV Unplugged do Kiss, que foi o primeiro disco da banda que eu tive em CD. E conforme eu fiz nos vídeos anteriores dessa série, eu vou tentar dar uma contextualizada e falar para quem acompanhava a banda ou acompanha a banda, e também para quem não é tão assim ligado no universo Kisseiro. Então aqui o Kiss em 1995, quando foi gravado esse disco, que era formado pelos dois fundadores remanescentes aí, o Gene Simmons no baixo e na voz, e o Paul Stanley na voz e na guitarra. Completavam a banda na época aí o Bruce Kulick na guitarra também e o batera Eric Singer. Bom, esse disco foi lançado no dia 12 de março de 1996. Ele foi gravado no ano anterior, em 9 de agosto de 95, nos estúdios da Sony, em Nova York, e foi captado o áudio e o vídeo pela MTV, né, que na época era um formato de muito sucesso na emissora. Quem é das antigas aí lembra que foram lançados vários discos nesse formato, nessa época, né, o Alice in Chains, o Nirvana. Aqui no Brasil também teve uma grande repercussão, né, com Titãs, e depois Capital, Cássia Eller e assim por diante. O MTV Unplugged é o quarto lançamento ao vivo oficial da banda, né? Ele veio exatamente na sequência do Alive 3, que foi lançado em 93. E o Kiss vinha num esquema muito nostálgico nessa época, no começo dos anos 90, e no caso aí já é a segunda metade, né? Mas desde o começo dos anos 90, o Kiss já veio olhando um pouco mais para trás, né? Olhando pro repertório e pro catálogo da banda nos anos 70. Isso aí, na minha opinião, começou durante a turnê do álbum Hot in the Shade, que eles começaram a resgatar algumas músicas da formação clássica que faziam muitos anos que não eram tocados, não eram executados nos shows. E seguindo esse sentimento nostálgico, a banda tinha lançado em 94 um autotributo chamado Kiss My Ass, né, que é basicamente 100% focado no material lançado pela banda nos anos 70. E depois do lançamento desse tributo, a banda começou a Kiss My Ass Tour em abril de 94, inclusive tocando bastante lado B e material obscuro dessa época setentista. Inclusive foi essa turnê que passou pelo Brasil, no Monsters of Rock daquele ano, de 94. Muita gente aí se confunde e classifica aquele show como fazendo parte da turnê do Revenge, mas na verdade já era a turnê do Kiss My Ass. Outro fato aí que mostra que o Kiss estava bastante nostálgico e focado nesse lance de legado e de história é que em 95 eles lançaram um livro Kisstory, né, que contava toda a trajetória da banda até o momento, e obviamente com bastante foco na formação clássica e na época de ouro dos anos 70. E no mesmo ano de 95 eles começaram a Kiss Convention Tour, né, porque eles notaram que até hoje tem, né, muita convenção de fã de Kiss, né, em hotéis, esse tipo de coisa lá nos Estados Unidos principalmente, e eles começaram a participar dessas convenções, né, umas convenções com bastante memorabilia, itens raros e tal, tudo com aquele climão nostálgico, e o Kiss fazia um repertório bem livre, bem solto, assim, atendendo pedidos da plateia. E no primeiro show dessa tour, da Convention Tour, o ex-baterista da banda, né, na época o Peter Criss, participou no show de Nova York, depois de 15 anos sem subir no palco com a banda. Vale lembrar também que outro sentimento nostálgico é que nessa mesma época, o Peter Criss e o guitarrista original, o Ace Frehley, eles estavam fazendo uma turnê conjunta, o Bad Boy of Kiss, eu acho que era o nome. Então, seguindo toda essa movimentação, né, o que era a moda na época, na MTV, que era os Unplugged, o Kiss já fazendo um repertório acústico nessas convenções, todo esse clima
nostálgico envolvendo a banda, até na época as bandas do grunge, né, o Nirvana, o Alice in Chains, aquela galera sempre falou que era influenciado por Kiss. Então, juntando tudo isso, acabou fechando aí esse contrato, essa proposta da MTV pro Kiss gravar o MTV Unplugged. Só que um detalhe importante dessa proposta da MTV pro Kiss é que eles pediam a participação dos dois membros originais, o Ace Frehley e também o Peter Criss. E o repertório para esse evento, né, para esse show, para essa gravação, foi escolhido seguindo dois critérios. Primeiro, a abrangência. Eles não queriam focar em poucos álbuns, eles queriam que fosse uma coisa bem ampla. E o segundo critério foi como cada música soaria em sua versão acústica, independente se ela fosse um grande hit ou não. Era a música pela música. E como eles já tinham feito a turnê de convenção, fazendo nesse formato de violão e tal, eles já tinham meio que uma noção de qual música funcionaria melhor e qual não seria tão bem adaptável. E para esse projeto foram gravados lá no dia em Nova York, no dia 9 de agosto de 95, 20 músicas. E apenas 15 estão aqui, embora não sei se vai dar para ver aí, está escrito aqui nessa minha edição nacional que tem 16 músicas, mas na verdade só tem 15. A faixa Got to Choose foi entrar apenas como bônus em outras versões. A versão oficial mais completa desse material está presente aqui no Quizology Volume 3, que abrange os anos de 92 até 2000. Bom, agora eu vou fazer um faixa a faixa aqui, vou procurar ser rápido, porque são 15 músicas, para o vídeo não ficar muito extenso e a galera desistir. O disco abre com Coming Home, né, uma faixa presente no disco Hotter Than Hell, e aí logo na primeira faixa a gente já vê que o Kiss não está preocupado em fazer um Greatest Hits nesse disco, né? Ele estava preocupado, conforme eu disse agora há pouco, em fazer um disco com boas músicas em versões acústicas. E o disco mantém uma tradição que é presente na maioria dos álbuns do Kiss, que é abrir o disco com uma faixa cantada pelo Paul Stanley. E logo na primeira faixa a gente também já tem uma noção de um dos destaques do disco, que é a performance do batera Eric Singer. E logo depois de Coming Home a gente tem uma ótima sequência com a faixa Plastercaster, né, a faixa que é a penúltima música do álbum Love Gun, e já abre com um belo timbre de baixo do nosso amigo Tio Gene e também um belo solo executado pelo Bruce Kulick. A terceira faixa do álbum é a primeira balada a aparecer aqui, que é a faixa Going Blind, a faixa que pertence ao disco Hotter Than Hell, né, o segundo álbum da banda. E os destaques aqui pra mim, assim como na versão de estúdio, mas aqui talvez tenha ficado um pouco mais evidente, é a linha de baixo e a ótima interpretação do Gene Simmons. E também tem as ótimas dobras de voz, né, o solo muito bem feito pelo Bruce, e o Eric Singer continuando mandando ver, assim como desde a primeira faixa. E a quarta faixa é uma representante do disco Destroyer, no caso a última faixa desse disco, que é a Do You Love Me, né, que tem aquela introdução de batera simples e eficiente, com Paul Stanley rasgando no vocal, e também eu gosto muito da interpretação do Paul naquela parte C. A quinta faixa, como diz o próprio Paul Stanley no disco, é uma música mais recente, é uma música do disco Revenge, que é a Domino. Ela é a primeira faixa a aparecer no disco que não faz parte do repertório dos anos 70, e como de costume apresenta o Gene perdidão na letra. Quem quiser caçar aí no YouTube a versão sem cortes, recomendo. Indo agora para número 6, a sexta faixa é a Sure Know Something, presente aí no Dynasty, ou Dynasty. É uma música que também possui uma excelente linha de baixo, que não dá para falar dela sem falar do baixo. E também um destaque é a parte dos vocais, né, naquele coro, que é muito bem feita, né, depois do solo. A faixa número 7, para muitos que ouviram o disco na época do lançamento, até quando vazou o tracklist, foi uma das maiores surpresas, que é o primeiro registro ao vivo oficial de uma música do The Elder, com a faixa World Without Heroes. Se você for assistir o vídeo, dá pra ver até as pessoas na plateia, assim, com um certo espanto quando a faixa é apresentada e quando começa a ser executada. Um destaque pra mim é uma ótima interpretação do Gene, bem emotiva. Faltou só a lágrima, igual tem no clipe. A faixa número 8 é a primeira faixa do álbum Dressed to Kill a aparecer nesse registro,
que é a Rock Bottom. Né, eu achei que ficou muito bom aquela intro com os violões. Vai ser um pouco redundante as minhas análises, mas realmente o Paul Stanley cantou muito nessa versão, e também acho que o Bruce fez um ótimo solo de guitarra, de violão. Bom, e a faixa número 9, se o pessoal já ficou espantado com World Without Heroes, acredito que nessa surpresa foi ainda maior, que é uma música presente no disco solo do Gene Simmons, lançado em 1978, que é a faixa See You Tonight. Sendo bem sincero para vocês, foi a primeira vez na minha vida que eu escutei essa música, porque o Unplugged foi o primeiro disco do Kiss que eu tive em CD, e na época eu não tinha muitos álbuns e também a gente não tinha muito acesso, né? Não tinha YouTube, Spotify, a gente tá falando aqui da idade da pedra polida, né? E não tem como destacar, para mim que sou fã de Beatles, essa vibe Beatles que tem nessa canção. Tão Beatles que na versão original de estúdio, de 78, participam dois cantores que na época faziam um musical dos Beatles na Broadway, que são os Mitch Weissman e Joey Pecorino, que eram respectivamente o Lennon e o McCartney, no musical chamado Beatlemania. Bom, agora a gente está chegando aí nas últimas 5 faixas, e antes de continuar eu quero fazer aquele momento youtuber da terceira idade aqui, que é pedir para você se inscrever. Eu sei que muita gente vê os vídeos, tem interesse e tal, mas acaba não se inscrevendo. Eu sei que não é porque são pessoas maléficas, mas são por pessoas que esquecem. Então eu tô aqui para lembrar você que é só clicar nesse botãozinho aí e se inscrever aqui no canal. E a faixa número 10 é apenas a terceira faixa, não anos 70, a aparecer no disco, que é a Still Love You, a balada oriunda do Creatures of the Night. Talvez seja a minha balada favorita do Kiss, né? E o Paul se mata para cantar essa música. Tem inclusive aquela sustentação de nota que ele dá depois do solo, que muitas pessoas amam e outras pessoas amam odiar. E a número 11, a 11ª, é a primeira vez no disco que tem 2 baladas em sequência. Nesse caso aqui a gente está falando da Every Time I Look At You, a segunda faixa do disco Revenge, a aparecer no Unplugged. O Paul tem também novamente uma ótima interpretação, dessa vez um pouco mais contida que na faixa anterior. Essa faixa também apresenta a inclusão de cordas e piano. E o legal deste momento é que logo depois da execução dessa música, enquanto eles tiravam o piano e as cordas e colocavam outra bateria, preparavam o palco para receber o Ace e o Peter, a banda que ainda estava no palco começou a executar umas outras músicas, alguns trechos, umas coisas mais assim no improviso e na diversão. E a faixa número 12 é quando chegam os membros da família no palco, né? O Ace e o Peter, para tocar uma música que eu sempre achei engraçado o Paul perguntando o que vamos tocar, né, com coisa que ninguém soubesse. E a faixa em questão é uma cover dos Rolling Stones, a faixa 2000 Man, a segunda faixa é do disco Dynasty, aparecer no Unplugged. E essa foi a primeira vez na história, eu acho que a única, que os 4 membros originais do Kiss subiram ao palco sem maquiagem. E os 2 membros da família aí dão conta do recado, né? O Ace consegue cantar e tocar, e o Peter tá felizão na batera, e o Gene, enquanto isso, tá só com um cifrão no olho, vendo a reação da galera ali na frente. A faixa número 13 é o primeiro hit, realmente, do disco, a segunda música aí do disco Destroyer a estar presente aqui no MTV Unplugged, que é a Beth, a Betinha, né? A balada mais famosa aí da história do Kiss. E nesse momento o Peter vai pra frente do palco para cantar junto com os The Boys. Ainda bem que ele excluiu aquela ideia de tocar aquela caixa de engraxate que ele tava nos ensaios. Depois vocês procurem aí no YouTube. Enquanto o Peter cantava e o Ace e o Paul tocavam um belo arranjo de violão para a música, o olho do tio Gene só aumentava, o cifrãozão só cada vez mais estalado. E a penúltima faixa do disco, a faixa número 14, é o momento que o Bruce Kulick e o Eric Singer voltam pro palco. É a única música do disco de estreia apresentada aqui nesse disco, que é a Nothing to Lose. Nessa música apresenta a primeira vez do Eric Singer cantando uma música num disco do Kiss, né, aquela letra poética,
e intercalando com o Peter nos refrões. E a faixa número 15, né, vou falar só da versão standard do disco. A faixa número 15 é um hit, né, como o Paul gosta de dizer, o hino nacional do rock and roll, que é a última faixa do Dressed to Kill, a Rock and Roll All Night. Ela foi a única faixa desse disco lançada como single e ficou em 13º lugar na parada de rock da Billboard. E ela cumpre muito bem o papel dela, né, que é aquele climão fim de festa. Uma coisa que eu acho legal também, o impacto quando eu ouvi a primeira vez, foi do Ace e do Peter, cada um cantando uma estrofe, e também o lance do Bruce e do Ace também dividindo os solos. O MTV Unplugged do Kiss, embora com o tempo aí, principalmente entre os fãs, tenha se tornado um clássico, ele não teve uma recepção inicial tão legal quanto alguns pensam. A revista Rolling Stone classificou o disco como um ponto baixo da série Unplugged da MTV, enquanto a Rock Hard classificou como um ponto baixo na History, um disco fraco, salvo apenas por alguns hits. O MTV Unplugged do Kiss foi disco de ouro nos Estados Unidos, né, vendendo 500 mil cópias, e também disco de ouro na Argentina, com 30 mil cópias. A versão em vídeo, que saiu um pouco depois, também ganhou disco de ouro nos Estados Unidos com a venda de 50 mil cópias. Uma curiosidade é que nosso amigo aí, Tommy Thayer, trabalhou como coordenador de produção nesse lançamento. Inclusive, se você der uma caçada aí nos créditos, você consegue achar o nome dele. E para encerrar aqui, eu vou mostrar as minhas pouquíssimas versões que eu tenho desse lançamento. Bom, essa aqui, conforme eu acho que eu já disse, é a minha versão nacional original de época, né? A primeira prensagem, que eu já falei a respeito de 16 faixas. Depois eles consertaram isso para 15. Esse aqui, cara, eu ouvi bilhões de vezes. Aqui o encartezinho, eu acho que tem versões que o encarte é colorido, a versão nacional é preta e branca mesmo. E a minha tá autografada pelo Bruce Kulick, embora ele tenha autografado aqui em cima da cara do Peter. Fora isso, em 97 eu estava em uma viagem de família para a aprazível cidade de Teresópolis. E lá eu passei em frente a uma loja de disco e eu vi isso aqui e comprei, que é a versão em VHS do Unplugged. Aqui contém a faixa Got to Choose, né, que é logo após a Domino. Isso aqui dá pra ver que já tá bem gasto, também assisti bilhões de vezes, sei todas as falas, todos os cortes de câmera. Pra quem nunca viu um VHS é assim, ó, tá vendo? Assim que seu avô assistia videoclipes e shows nos anos 90, no século passado. Eu também tenho a versão presente no Quizology, né, que eu já mostrei também. E tenho também uma versão bootleg dele em áudio e vídeo uncut, né, sem cortes e tal, mas acabei não trazendo. Tem também a versão em vinil, que eu já mostrei em outro vídeo. Aqui é um vinil duplo, mas ele não é gatefold. Aqui tem vinil já é outra história, né, dá pra ver as fotos bem legais. E ele também são quatro lados, um vinil duplo. Mas aqui eu acho que o vacilo é que a Got to Choose foi como bônus mesmo, depois da Rock and Roll Night e não depois da Domino, igual no VHS. Aqui tem o pôster, que é bem mais legal do que do CD, né? Sem comparação. Ainda me falta a versão em cassete. Se alguém tiver uma aí, só deixar aí nos comentários. Beleza? Então é isso, fiquei feliz de voltar a fazer esse tipo de vídeo um pouco mais longo, contando a história de um disco importante, nesse caso muito importante pra mim, talvez é um dos 3 ou 4 discos do Kiss que eu mais ouvi na minha vida. Muitas músicas do Kiss eu fui conhecer pela primeira vez através desse disco. Valeu, muito obrigado, deixa aí o seu like, comenta aí, me diz o que você acha desse disco, que eu sei que muito fã gosta. Acho que nunca achei nenhum fã que realmente odiasse esse disco, tem uns que tem algumas ressalvas. Eu acho que ele é muito bom do jeito que ele é. Muita gente fala que deveria ter colocado tal música ou retirado outra. Eu acho que ele funciona muito bem, a ordem das músicas é muito legal. É aquele disco que você começa a ouvir do começo ao fim sem problema algum. Beleza? Muito obrigado, um abraço pra todo mundo, tamo together,
Valeu!